Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias. E hoje vamos mergulhar mais fundo no caso Vitória. Eu quero conversar com vocês sobre tudo que está sendo noticiado nos últimos dias sobre este caso, sobre a confissão do Michael, sobre agora a negação da confissão e também todas as evidências expostas até este momento. Esse vídeo será mais uma conversa descontraída e eu vou falar também das últimas atualizações do caso Vitória, das evidências, dos suspeitos e, claro, eu vou trazer os meus comentários e críticas sobre como tudo isso está sendo conduzido. Então, se você quer entender o que está acontecendo e refletir sobre os rumos dessa investigação, fica comigo até o final do vídeo. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, deixar vários comentários, 1, 2, 3 comentários, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho aqui dentro da plataforma, para que mais pessoas conheçam o Caixa de Pandora e com isso eu traga cada dia mais conteúdos para vocês. Também me siga na rede social que estará aqui na tela, porque lá eu tenho contato mais direto com vocês. Vocês podem me mandar uma mensagem falando que veio do Caixa de Pandora. E antes de eu continuar, você precisa saber que até domingo desta semana, o melhor curso de inglês na internet, o método BUA do professor Jonas Bressan, estará com 57% de desconto. Eles estenderam a promoção da Semana do Cliente e vai até domingo, dia 30 de março, então você já tem que aproveitar, porque até essa data, o curso de inglês estará no valor de R$ 296,99. E o preço original dele é de R$ 697. Então, até domingo estará no valor de R$ 296,99 à vista ou 12 vezes de R$ 29,70. E se você já tentou de tudo para dominar o inglês, mas sente que não consegue sair do lugar, você precisa conhecer o método BUA do professor Jonas Bressan. Eu vou deixar o link aqui no box de informações, também no primeiro comentário fixado. E se você não acredita no que eu estou falando, acesse o link e veja os comentários dos alunos do professor Jonas Bressan. Bom, então é isso e bora para o caso de hoje. Bom, então primeiro vou fazer aqui um resumo rápido para quem não conhece o caso Vitória, que são pouquíssimas pessoas com certeza, ou quem não se lembra. Bom, a Vitória Regina de Souza, de 17 anos, desapareceu em fevereiro de 2025 depois de sair do trabalho em um shopping em Cajamar. Ela foi vista pela última vez em um ponto de ônibus e dias depois o seu corpo foi encontrado com sinais de violência extrema. A polícia logo começou a investigação e o que era para ser uma busca por respostas acabou virando um verdadeiro turbilhão de informações. Também de muitas contradições e, infelizmente, de muita exposição midiática. Esse é o primeiro caso que eu faço onde tem um turbilhão de informações dessa forma na mídia. A Vitória era uma adolescente comum, muito trabalhadora, que vivia no mesmo bairro que o principal suspeito deste caso. E é aí que essa história começa a ficar mais sombria. Bom, desde o início a investigação apontou o Michael Antônio Salles dos Santos como um suspeito e ele era um vizinho da Vitória. E foi falado que ele seguia a Vitória nas redes sociais desde 2024. Ele foi preso, confessou o crime, mas agora a defesa dele quer anular tudo isso, toda a confissão dele. E esse é só o começo aqui das reviravoltas. Bom, todos sabem que ele confessou o crime em um depoimento que foi até gravado e divulgado pela polícia. Porém, esse depoimento dele apresenta inúmeras contradições em comparação ao que havia sido alegado pela polícia inicialmente. Primeiro foi falado pela polícia que a Vitória teria sido encontrada com os pulsos amarrados, com as mãos enroladas em sacos plásticos, sem roupas, apenas com sutiã enrolado em seu pescoço, cabelos raspados e também com 3 facadas. E uma dessas facadas seria em seu pescoço. Foi alegado também que ela teria ficado em cativeiro por dias e a polícia também fez diversas buscas tentando encontrar onde ficava esse cativeiro, onde ela teria sido mantida. E também foi alegado que ela teria sido abusada por pelo menos 2 pessoas. Tudo isso foram informações que vieram de dentro da delegacia inicialmente. O carro do Michael, o Corolla prata, foi periciado e ali dentro foi encontrado vestígios de sangue no porta-malas. E tudo isso que eu tô falando para vocês é muito importante para que você consiga entender do porquê existem muitas contradições no depoimento do Michael, porque eu vou comparar com essas informações. Bom, o Michael, quando ele confessou o crime, ele alegou que teria agido sozinho e ele falou que na noite dos fatos teria encontrado a Vitória na estrada, voltando para casa e teria dado uma carona para ela. A Vitória então teria entrado no carro dele por livre e espontânea vontade e lá dentro eles começaram uma discussão, porque supostamente eles tiveram um caso há 1 ano e meio e a Vitória estaria ameaçando contar tudo isso para a esposa do Michael. Ele conta então em seu depoimento que
Eles começaram a discutir dentro do carro por causa disso e ela teria o agredido. E neste momento ele teria pegado uma faca que estava ali no carro por um acaso. Ele falou que levava aquela faca sempre no seu carro e ele teria pego essa faca e dado 2 golpes nela ali dentro do carro. E ela teria morrido ali mesmo. Em seguida ele falou que foi até a casa dele, colocou o corpo dela no porta-malas do carro, teria tomado um banho e enterrado o corpo da Vitória. Essa versão explicaria por que a Vitória desapareceu enquanto estava fazendo seu caminho de volta para casa e também explicaria um print que o Michael tirou do story da Vitória na noite dos fatos, mostrando que ela estava no ponto de ônibus. Ela postou um story na noite dos fatos mostrando que ela estava no ponto de ônibus. E também explicaria o vestígio de sangue encontrado no banheiro da casa do Michael. Porque se ele estava sujo de sangue com o sangue da Vitória e tomou um banho, algum resíduo de sangue poderia ter ficado dentro do box onde ele tomou banho. E de fato a polícia encontrou vestígios de sangue no banheiro dele, mas ainda não foi confirmado se pertence à Vitória. Mas aqui já começa o primeiro problema dessa confissão. Isso porque o corpo da Vitória não foi encontrado enterrado e também não foi encontrado no local onde ele alega que enterrou esse corpo. Além disso, se a Vitória tivesse tido a vida tirada dentro do carro, a polícia teria encontrado muito vestígio de sangue na parte de dentro do carro, não apenas no porta-malas. Então, não se explica como que Vitória teve a vida tirada dentro do carro, sentada ali no banco do carona do carro e não foi encontrado nenhum vestígio de sangue ali dentro. Cabelos também não foram encontrados dentro do carro, apenas um fio foi encontrado no porta-malas e também está sendo analisado se esse fio pertence à Vitória. Então aqui a gente já vê que essa versão do Michael do crime já não se sustenta baseado nas evidências que foram encontradas até o momento. Ele disse ter limpado a parte de dentro do carro e jogado a faca usada no crime em um rio ali próximo, porém mesmo que ele tivesse mandado lavar aquele carro, qualquer vestígio de sangue seria possível ser detectado mesmo após lavar o local. Outra coisa, ela foi encontrada sem suas roupas. Porém, não faz sentido nenhum o Michael ter tirado as roupas da Vitória depois que ela faleceu. Ela também teria sido encontrada amarrada, conforme eu falei para vocês, pelo menos era o que tinha sido alegado até o momento, e também não tem sentido nenhum o Michael ter amarrado e ensacado as mãos da Vitória, sendo que ela já estava sem vida. E inicialmente foi alegado que ela tinha sido encontrada dessa forma, com as mãos embrulhadas em sacos e amarradas uma na outra, os pulsos amarrados. Porém, foi especulado inicialmente que ela teria sido encontrada dessa forma para evitar que ela arranhasse o seu agressor. E também para ser mantida ali em cativeiro. Ela teria sido mantida supostamente amarrada. Essa foi a primeira especulação aí quando o corpo da Vitória foi encontrado. Porém, agora o Michael trouxe essa confissão onde não faz sentido nenhum a Vitória ter sido encontrada amarrada, com as mãos ensacadas e também sem roupas, porque se ela supostamente teria sido morta dentro do carro durante uma discussão, em que momento ele teria amarrado a Vitória? Apenas depois dela ter a vida tirada. Outra alegação muito importante dessa investigação foi que a Vitória teria sido encontrada com os cabelos raspados. Porém, agora, neste momento, nós não temos mais essa confirmação se de fato ela foi encontrada com cabelos raspados, se ela estava ou não com seus cabelos. Então, com base em tudo isso que eu falei para vocês, a confissão do Michael não se sustenta perante as evidências que haviam sido encontradas até o momento. E isso é um forte indicativo que a confissão do Michael não é 100% segura. Logo, quando essa confissão foi feita, o delegado alegou que o caso estava próximo do fim, que a confissão tinha sido aceita, mas a verdade é que cada dia que passa, parece que esse caso está mais longe de encerrar. O Michael negou ter raspado ou arrancado os cabelos da Vitória e ele supôs que, devido ao estado avançado de decomposição do corpo, alguém poderia ter arrastado o corpo dela e, consequentemente, arrancado o couro cabeludo. Ele também negou qualquer envolvimento com facções criminosas e, como vocês devem se lembrar, no início da investigação, as autoridades policiais suspeitaram que o crime estivesse ligado com integrantes do PCC, mas o Michael falou que não, ele não tem nenhum envolvimento com o PCC. E, inicialmente foi alegado que esse crime poderia ter envolvimento com o PCC exatamente pela forma que a Vitória foi encontrada, supostamente com seus cabelos raspados.
A confissão do Michael foi contestada pelos seus advogados de defesa e antes mesmo da confissão também houve uma grande confusão ali na delegacia. Acontece que as primeiras informações sobre essa confissão do Michael surgiram no final da tarde de uma segunda-feira, do dia 17 de março. As autoridades policiais e também da Secretaria de Segurança Pública informaram jornalistas que ele havia confessado o crime e logo todos os grandes portais soltaram essa notícia em grande massa. Mas a verdade é que naquele momento o relato do Michael ainda não havia sido formalizado, então essa informação logo em seguida foi negada. Diante dessa suposta sinalização de que o Michael pretendia confessar o crime, a defesa foi chamada até a delegacia de Franco da Rocha para acompanhar o procedimento ali junto com o seu cliente. Porém, os advogados afirmaram que eles foram impedidos de conversar com Michael quando ele chegou até ali e que ele não havia confessado o crime. Diante de toda essa confusão, a defesa acionou a OAB, que enviou representantes ao local e, diante de jornalistas na porta da delegacia, o presidente da OAB de Cajamar, chamado Rafael Adriano da Rocha, negou que tenha havido qualquer irregularidade no procedimento e ele garantiu que até aquele momento não havia ocorrido a confissão por parte do Michael. Então, se vocês acompanharam esse caso de perto, vocês se lembram que foi alegado que o Michael havia confessado o crime na tarde de segunda-feira, porém logo em seguida foi negado que essa confissão tivesse ocorrido. Mas na manhã seguinte foi confirmado pelos delegados Fábio Senac de Cajamar e pelo diretor do DEMACRO, o Luiz Carlos do Carmo, que o Michael havia sim confessado o crime, porém durante a madrugada. Isso teria ocorrido após os advogados dele deixarem a delegacia. Segundo a polícia, a defesa abandonou o cliente como uma manobra para tentar evitar a confissão, já que o Michael não poderia confessar o crime sem estar acompanhado da sua equipe de advogados. Então, esse interrogatório só seria válido se o Michael estivesse acompanhado do seu advogado. Diante disso, o delegado Fábio Senati, responsável pela investigação, teria chamado uma advogada da própria OAB para acompanhar essa oitiva. Essa advogada que acompanhou o depoimento e a confissão do Michael afirmou em uma entrevista que conversou com ele em uma sala reservada e que, na sequência, ele confessou o crime espontaneamente. Então, a equipe de advogados dele supostamente teria o abandonado ali na delegacia porque eles não concordavam com a confissão. E, em seguida, uma advogada da própria OAB teve que ser acionada para ela acompanhar a confissão do Michael. Mas tem mais elementos aqui, porque próximo ao local onde a Vitória foi encontrada, a polícia encontrou também uma enxada e uma pá, supostamente usadas ali no crime. E essas ferramentas pertenciam ao padrasto do Michael. Mas isso ainda não foi esclarecido porque a polícia não questionou o Michael sobre isso durante o seu interrogatório. Bom, primeiro eu fico aqui impressionada com a quantidade de inconsistências nesse caso, porque os depoimentos do Michael têm furos gritantes e a defesa dele já está pedindo anulação dessa confissão, alegando que ele foi coagido pela polícia e também pelo delegado do caso ao confessar o crime. E agora foi também divulgado um áudio onde ele diz exatamente isso. O Michael está alegando que foi coagido pela polícia a confessar o crime. E que as ameaças que ele teria recebido durante o interrogatório fizeram com que ele inventasse uma versão dos fatos para tentar proteger a sua família de possíveis represálias por parte da polícia. Esse áudio foi divulgado pela CNN e foi gravado momentos antes da sua transferência da delegacia em Cajamar para uma prisão em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde ele está hoje. E no áudio, que tem aproximadamente 2 minutos, o Michael descreve que sofreu pressão psicológica durante o seu interrogatório e que as autoridades teriam ameaçado incriminar a mãe e a esposa dele, caso ele não confessasse. Segundo Michael, as autoridades teriam falado que iriam colocar a mãe e a esposa dele na cena do crime se ele não colaborasse com a investigação. E ele alegou que ele ficou com medo dessas consequências atingirem a sua família e com isso ele inventou uma história e assumiu a culpa de um crime que hoje ele fala que não cometeu. Bom, o fato é que muitas informações sobre este caso foram divulgadas nos últimos dias e muitas dessas investigações saíram de dentro da delegacia, de onde estava sendo investigado esse crime. Então, a forma como a polícia lidou com esse caso foi bem ruim, sempre cedendo à pressão da mídia e também da população em trazer novidades sobre o caso, quando, na verdade, o foco da investigação deveria ser esclarecer
o crime. E claro, deveria ser também manter o máximo de informações em sigilo para não atrapalhar ali o trabalho da própria investigação. E apenas após ter um caso consistente trazer ao público o que havia sido descoberto até então, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. A cada nova linha de investigação que a polícia abordava neste caso era imediatamente exposto tudo na mídia e além disso, perícias foram televisionadas em tempo real, sem qualquer isolamento de uma possível cena de um crime. Isso aconteceu enquanto a perícia revistava um dos carros apreendidos para a investigação. Enquanto o carro foi periciado, repórteres e também câmeras puderam ficar bem perto, sem o isolamento necessário, e esse protocolo de isolar a cena de um crime deve ser seguido pelos peritos e também pelas autoridades policiais. E infelizmente isso não foi feito. Então parece que isso não foi apenas uma investigação, foi um espetáculo transmitido para o Brasil inteiro e infelizmente quem perde com tudo isso é a própria justiça e também a família da Vitória, que até agora não sabe o que aconteceu com a sua filha. Em uma entrevista coletiva, a polícia afirmou que o Michael monitorava a Vitória desde o ano passado e ele tinha cerca de 50 fotos de mulheres jovens em seu celular, todas semelhantes à vítima, e que ele seria ali uma espécie de stalker da Vitória. Mas, na verdade, apenas por fotos no celular não seria o suficiente para alegar que o Michael de fato era um homem obcecado pela Vitória, porque um stalker tem características bem definidas de como ele age. Um stalker é uma pessoa que persegue alguém de forma reiterada, seja na vida real ou na virtual, e o objetivo é ameaçar a vítima, restringir sua liberdade ou invadir a sua esfera pessoal. E as características de um stalker é perseguir a vítima de forma constante, ameaçar a integridade física ou psicológica dela, invadir a esfera de liberdade, restringir a locomoção da vítima, ligar repetidamente para ela, enviar mensagens de WhatsApp, SMS ou e-mail, criar perfis falsos, aparecer em locais inesperados onde a vítima está. E até agora, pelo menos até este momento, não foi confirmado se de fato Michael tinha todas essas atitudes com a Vitória. Já a família da Vitória também não acredita que o Michael agiu sozinho neste crime. Eles pedem a reconstituição de todos os fatos e a polícia decidiu que vai sim fazer a reconstituição. E a data está marcada já para dia 10 de abril, às 10h30 da manhã. Essa decisão surpreendeu bastante porque depois que o Michael assumiu a autoria do crime, o delegado responsável pelo caso afirmou que não era necessário fazer esse procedimento. Ele afirmou que o crime já estava perto de ser solucionado e que a confissão do Michael havia sido aceita e que não seria necessária uma reconstituição. Porém, agora eles voltaram atrás e vão fazer sim a reconstituição. A defesa do Michael não quer que ele participe da reconstituição e, de acordo com a lei, ele pode não participar porque nenhum acusado é obrigado a produzir provas contra si próprio. E a polícia ainda não disse também se encontrou câmeras de segurança que comprovem a versão do Michael. Quanto aos exames de DNA, no sangue e no cabelo encontrados no carro do suspeito e também na casa dele seguem em andamento e agora foi informado que 2 laudos periciais ficaram prontos e estão sendo analisados pelos investigadores, mas não falaram quais são esses laudos, o que foi examinado nestes laudos. Segundo informações do Balanço Geral da Record, outros 8 laudos ainda estão em fase de conclusão e devem responder questões sobre de quem é aquele sangue encontrado no banheiro da casa do Michael. Bom, então chegamos ao fim desse vídeo e eu espero que vocês tenham entendido o tamanho desse caso, porque assim, o Michael confessou o crime, mas será que essa confissão será mantida? Será que eles vão conseguir encaixar o que foi encontrado de evidências do crime com o relato dele? Será que vão conseguir encaixar o relato do Michael na reconstituição do crime? Eu particularmente acredito que não e que estamos longe do fim da linha aqui neste caso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Eu vou continuar acompanhando o caso e eu trago mais novidades assim que elas saírem aqui para vocês. Obrigada por quem ficou comigo até o final do vídeo e até o próximo caso.